né? Tem até um livro chamado Pode Falar, Senhor, que é um livro que conta a história da Jocum e da visão dele. Ele teve uma visão de ondas, e nessas ondas tinham jovens por todas as nações. Então é aí que começou tudo. Então a história dele é enorme, assim. Pessoal, tem muita gente que conhece, mas se você quiser ler esse livro, Pode Falar Senhor, acho que vai ser bem claro para poder conhecer a história, assim, da Jocum, né? No mundo todo. E, sim, foi um divisor de águas para mim, porque o Senhor me deu várias impressões de direcionamento, sabe? De permanecer. E aí eu fiz essa ITED Louvor, né? Vamos pular essa parte aqui, que é muito forte para mim. Eu achei muito interessante a questão da visão, né? Não ter um cabeça, um líder, porque isso limita muito, né? Limita muito. E é incrível, cara, isso, é incrível. Linda. Lógico que tem todas as missões bases. É lindo, né, gente? Todas as bases tem o líder da base. Sim, porque a gente, organizacionalmente, a gente precisa. Mas, assim, algo que é muito incrível, que todo mundo se junta para ouvir o que Deus vai falar. Sabe? E como ele é Deus de confusão, né? Ele comunica a mesma coisa. Ele é um Deus que comunica. Coisa maravilhosa. Ele comunica. É incrível, incrível. E na ETED, né, foram 5 meses que eu participei. 3 meses de teórico. Que foi incrível. Assim, professores que, meu Deus, eu entendi muito por que Deus me colocou naquele tempo. Porque eu conheci pessoas que eu já imaginaria os conhecer. Que, assim, talvez pessoas que não são conhecidas, mas pra mim são relevantes. Boa. Sabe? Que não, porque pra mim, ser famosa não é isso, cara. Sabe? É pessoas ser relevantes no reino de Deus. E isso, pra mim, nossa, a experiência de estar ali ouvindo. E encontrar essas pessoas, né? Encontrar essas pessoas que de verdade andam com Deus. E simplesmente pessoas simples. Sabe? A gente, igual nesse evento do Legacy, você via várias pessoas que são muito famosas, assim, né? Com seguidores. Por causa dessa era do podcast, muitos missionários ficaram conhecidos. Sim. Normal, sabe? Não tem nada disso, sabe? Que a gente vê, assim, às vezes, cantor, pregador famoso, com pessoas, assim, em volta pra não chegar. Não, eles sentam, conversam com você. Nada demais. Eu acho essa simplicidade do missionário muito incrível. Tem pessoas que têm livros, que, sabe, com muitos seguidores, mas não, sabe, totalmente cabeça, simples. Né? Não, sabe, totalmente simples. E foi muito relevante da parte do Senhor isso pra mim, porque me trouxe muita, assim, como é que eu vou dizer? Não é referência, né? Acho que referência, assim, sabe? Pessoas que, tipo, olha e falam, nossa, ser humilde. Seja humilde assim também, sabe? Sim. E foi muito pontual da parte do Senhor, sabe? Fazer minha TED lá, sim, foi incrível. E a minha TED foi muito transcultural, porque a minha líder era peruana. Então, vocês não tem... Não, era América Latina mesmo. Era muito... Também que era muito América Latina. A minha líder peruana, uma obreira, que foram só 3 pessoas. Foram 3 obreiras. Uma obreira era do Ceará, foi até um dos práticos que eu fui. A outra venezuelana. Gente. Foi, assim, muito um presente de Deus. Muito presente de Deus. E aí foi onde entendi também desse chamado para as línguas latinas. Sabe? E você intercede? Sim, oro muito, né? Um dos países que tem meu coração é Cuba, sem dúvida, que foi para onde eu fui, meu prático. Oro sempre, assim, e o Senhor me comunica muito, sabe? No meu tempo de teórico, a gente ora para saber para onde a gente vai, né? E no primeiro dia eu já senti que era Cuba, e depois Deus foi me comunicando coisas que só poderia ser Deus. Coisas da história da nação que eu não tinha a mínima ideia, sabe? Mínima ideia. E textos bíblicos, isso era incrível. E eu não dormia, né? Teve um tempo assim que eu não dormia na minha TED, porque Deus falava tanto comigo de noite que eu ficava assim, falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu chorava, orava, ficava... Foi assim, um tempo incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu tô falando isso porque geralmente os missionários, eles levam a interceder pelas nações que no futuro serão enviados, né? É como pai ou mãe, né? E as nações são os filhos ali, então o Senhor sempre deve interceder. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, que primeiro você gera, né? Sim. Seu ventre espiritual você gera na oração. E há uma necessidade do Senhor colocar em você se vendo, fazendo aquilo. Tá? Tem muito isso também. Às vezes a pessoa, eu quero ser, mas não se vê fazendo. Então sai fora porque não é verdade, praia, porque não. Deus ele vai gerar em você esse amor. Sim. Eu uso até uma ilustração semelhante à tartaruga que põe seus ovos na areia e volta para sua vida no mar, né? Tipo a Jéssica assim, vou voltar pra minha vida normal.
Cara, e as tartarugas nascem ali e se direcionam para o mar. Ninguém nunca falou para elas, né? Ninguém informou a elas que elas tinham que nascer e ir para o mar. O mar chama, né? E o nosso futuro, o nosso destino, o propósito do Senhor para as nossas vidas nos chama, né? Sim. Mas sabe, aí no Borel que você foi, né? No Borel? No Borel. Teve alguma experiência lá? Então, acho que a experiência mais marcante eu digo que foi não é preconceito, né? Porque Sim. geralmente eu digo assim, que você tem que ser crente de verdade em qualquer lugar. Sim. Mas nesses lugares tem que ser de verdade, né? Sim. Eu tinha esquecido dessa experiência, eu lembrei agora. Eu lembro que a gente tava fazendo evangelismo na rua. Isso foi assim, uma coisa um pouco séria, assim, né? E aí a gente tava numa rodinha, a gente faz sempre muito perto. Porque assim, gente, é muito seguro uma comunidade. Pra quem nunca foi, acha absurdo falar isso. Porque na comunidade não pode ter esse tipo de coisa. Entendeu? Não pode ter esse tipo de... Não pode ter assalto, não pode ter nada. Não, tem regra. É regra, né? Tem Isso que eu regra. ia falar. E aí eu lembro que a gente tava assim numa rodinha, parado, evangelizando. Aí eu falei assim, vocês escutaram isso? Aí o pessoal, não. Aí passou um rapaz e falou assim, fácil entrar, quero ver sair. Eu falei, meu Deus, é hoje, Jesus, que eu vou te encontrar, Senhor. Foi me informar logo depois que eu entrei. Mas eu acho que ele queria mais trazer medo pra gente, sabe? Como eu já havia... Ele falou sério, né? Ele falou sério. Como eu já tinha ido em uma comunidade... Então, assim, eu não deixei me abalar, mas assim, na hora... Tinham jovens muito mais novos do que eu ali, então eles ficaram assim um pouco apavorados. Mas aí tinha uma obreira com a gente, só pra deixar medo em vocês, aqui não tem isso. Porque a Jocum é muito respeitada dentro da comunidade. Muito. Porque exerce um trabalho sério, né? Sim. Um trabalho muito sério. Igual eu tava conversando, lá dentro tem um centro comunitário incrível, enorme. Tem farmácia, postinho de saúde. Tem uma creche, dentro da comunidade, né? Porque a base da Jocum mesmo é pequenininha. Mas o centro comunitário é grande, porque são vários pontos, né, da comunidade. E é algo, assim, incrível, incrível. Minha experiência foi muito maravilhosa nesse lugar. Rapidinho, acho que tem uma pergunta pra você. Sim, então ela já estava falando de experiência, né? Então vamos entrar nessa parte aí. O irmão Jadir Lúcio está perguntando qual foi o momento mais marcante durante o campo missionário? Mais marcante durante o campo missionário, para mim, nossa, teve tantos momentos, gente. Eu acho que o cuidado de Deus eu acho que, assim, minha experiência que eu tive, que foi em julho, eu estava em Cuba, aniversário da minha avó. E eu não podia estar com ela, porque eu estava em missão e tá tudo bem. É o preço, né, Jéssica? E assim, lá em Cuba é muito complicado a alimentação, porque não existe mercado. Então, assim, você compra uma coisa aqui numa casinha e você vai comprar outra, sei lá, 3, 4 quilômetros depois, porque não existe mercado. E eu lembro que a minha mãe mandou uma foto, a gente não tinha internet, mas eu tinha uma amiga que tinha comprado um plano internacional, então a gente conversava quando dava, assim, no telefone dela, e mandou uma foto de um bolinho. Eu falei assim, ai Deus, gosto tanto de bolo, né? E aí, naquele mesmo dia, uma irmã da igreja, que trabalha com vendas de bolo, levou um bolo pra gente. Porque o cuidado de Deus, no meu aniversário, então, meu aniversário foi em julho também, eu estava servindo numa outra igreja e eles fizeram um bolo pra mim. E assim, gente, fazer um bolo em Cuba é algo muito difícil, porque eles vão ter... É muito, muito caro. Eles fizeram um bolo pra mim, no dia do meu aniversário, cantaram parabéns, foi incrível, me deram presentes. E assim, é um lugar muito pobre, gente. Cuba é? Muito pobre. Mas você diz no geral ou lugar pra onde? No geral. No geral? No geral. Assim, por exemplo, a gente comprava comida todos os dias, né? Porque não tinha mercado, então, né? Uma bandeja de ovo era 2.600 pesos, sendo que o salário mínimo é 3. Misericórdia. Então, assim, a pessoa... Ricos, lá só rico come ovo. Então, eu vi que existem pessoas que são ricas lá. Mas a gente não teve contato com elas, obviamente. Estava servindo um povo mais simples. Eu lembro que tinha a primeira igreja que a gente serviu, eles ficaram muito tristes porque eles não conseguiram leite pra gente. Porque eles queriam muito servir leite. E não tem. Eu lembro, eu até contei pra minha mãe esses dias que um dia a gente ficou numa casa hotel na primeira semana, e a gente tava assim, eu tava assim na sacada, fazendo meu tempo de intercessão de manhã, e eu olhei pra casa do lado, que era mais abaixo, e tinha uma menina com um copo de leite, ostentando um copo de leite, coisa que pra gente a gente tem na nossa mesa todos os dias. As pessoas ricas, a ostentação que ela tem é um copo de leite, ou comer uma carne vermelha. Porque tem gente que nunca nem comeu uma carne vermelha.